e relembrando sempre, não é porque eu venho trazer o fruto de um estudo que eu também consiga praticar tudo aquilo que eu vou falar. Mas é importante lembrar também que cada vez que a gente se dispõe a falar, é necessário um estudo. E nesse estudo, a grande maioria das vezes, a gente consegue detectar várias falhas, vários erros. E nesta lição de hoje, como o Alexandre disse, a abertura do Evangelho é para que nós despertemos a respeito do nosso comportamento. Todos nós, aqui encarnados, sabemos que somos espíritos em evolução. O que isso significa? Estamos sujeitos a erros, a enganos, a comportamentos ainda não tão certos. Somos mentes em evolução. Cada um de nós, mesmo tentando acertar, na maioria das vezes, nos nossos pensamentos e atitudes, nem sempre conseguimos. Para que a gente mude o nosso comportamento, é necessário inicialmente que a gente tenha consciência dos nossos erros. Pois que aquele que não sabe que está errando, não há motivo para mudança. Se a gente acha que está certo, nós não vamos mudar nunca. Então, para que a gente tenha a vontade de mudar, é necessário que haja consciência. Todos nós temos más tendências a corrigir. Mas, como disse o Evangelho, é muito mais fácil para cada um de nós ver o defeito do nosso semelhante, ver o argueiro no olho dele, do que ver as nossas falhas, a trave dos nossos olhos. Quando a gente se dispõe ao trabalho numa casa espírita, numa obra assistencial, seja ela de qual religião, de qual cunho, numa creche, num orfanato, num asilo, num grupo de orações, encontros evangélicos, muitas vezes a gente se dispõe ao trabalho. Mas, depois de um certo tempo de convivência nesse grupo, é muito comum entre nós começar a achar defeitos do dirigente, do palestrante, do trabalhador que está ao nosso lado, dos nossos irmãos que comungam com a gente os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Muitas vezes a gente indica, a gente acaba que, de alguma maneira, julgando aqueles que estão com a gente. Mas é necessário que a gente faça uma autoanálise. Será que aquilo que a gente cobra do nosso companheiro de trabalho, nós temos feito o necessário? Será que nós fazemos o que é correto? Será que o nosso comportamento é o mais adequado? Muitas vezes não. A gente cobra, a gente critica, a gente acusa e acaba se esquecendo daquilo que a gente deve fazer. Por mais que a gente não se envolva em política, todos nós acompanhamos a televisão, a mídia, seja ela escrita, falada, a rádio, a TV. E é quase que impossível que a gente fique de lado e esqueça o que acontece
principalmente hoje no nosso país. Então é muito fácil para nós criticar o governo, criticar o presidente, a presidente, criticar os nossos vereadores, os políticos corruptos, que a gente usa o termo desonesto. Mas eu faço um questionamento a vocês. E do grupo de estudo que nós participamos, eu sempre coloco essa posição. Quem de nós nunca precisou, por exemplo, numa repartição pública de um documento, e levou lá uma caixinha de bombom para a atendente, levou um artesanato que é feito nas nossas instituições, usou de uma simpatia extraordinária, não costumeira nos nossos dias, para que a gente consiga aquele documento que demoraria 15 dias e no dia seguinte está pronto? Quem de nós nunca usou das nossas influências de amizade, de comportamento, para obter alguma vantagem? E eu pergunto, qual que é a diferença do político que fez isso do nosso comportamento? Só o valor, só o numerário, porque o comportamento é o mesmo. A maioria de nós, principalmente os homens, nos quais eu me encaixo, às vezes viajando a trabalho, a passeio, por necessidade ou não, costuma usar o que é um pouquinho pesado, andar 120, 130 numa rodovia que pode 100, 110, e de repente o policial militar acena aqui para que a gente encoste. Quem já não pega nota de 50 e põe no documento, pelo menos pede para ele: ô seu guarda, dá um jeitinho, eu estava com pressa, arruma aquela desculpa esfarrapada para ver se a gente consegue escapar da multa. É muito fácil acusar um político. É muito fácil apontar o dedo. E nós temos feito. É muito comum a gente ver na televisão, principalmente nessa época de calor e de chuvas, no Rio Preto, isso é só marcar a data. A epidemia da dengue. Aí vai lá, critica o secretário de saúde, o prefeito. Quem de nós se preocupa em tirar o pneu do quintal e colocar areia no pratinho do vaso? Quem de nós faz o seu papel, cuida do seu quintal da maneira correta? É muito fácil criticar, é muito fácil a gente apontar os erros dos outros. E nós estamos preparados? A gente vê costumeiramente na televisão, São Paulo, todo começo de ano, enchente. E aí, de repente, lá na filmagem, na Marginal Tietê, ou seja lá, o local que for, a gente vê geladeira jogada, garrafas PET, aos milhares, papel, saquinho de lixo. Será que se a gente não conservasse de maneira correta, não diminuiria sensivelmente os alagamentos? Eu acho que sim. O nosso comportamento geralmente é esse, de acusar antes de fazermos o que é necessário. Quando nós estamos ao lado de pessoas de bem, que buscam o trabalho,
que buscam a evolução. A gente gosta, a gente se sente bem, não é verdade? Pessoas alegres, que transmitem a alegria, as palavras, no olhar. A gente sente essa energia maravilhosa. Ao mesmo tempo que, se a gente está do lado de alguém que só reclama, que só fala mal da vida, que nunca nada está bom, aquela pessoa que a gente fala logo de manhã, bom dia, ela responde só se for para você. Alguém já viu isso. Tenho certeza que alguém já ouviu isso. Eu ouço algumas vezes. Por que não sejamos nós essa pessoa que sorri, essa pessoa que todos querem nos ter à sua volta? Essa energia faz bem, essa alegria faz bem. A nossa mente é poderosa, ela cria tanto a saúde quanto a doença. Cabe a cada um de nós direcionar a nossa mente para isso. A grande maioria de nós está aqui em busca do equilíbrio da cura física. Senão aqui não estaria, tenho certeza. Alguma vez, alguém aqui, e eu falo isso porque eu tenho conhecimento de causa, como o Alexandre citou, nós trabalhamos aqui aos domingos. Eu completo esse ano exatos 9 anos de trabalho nessa casa, com poucas folgas, pela responsabilidade que é esse trabalho. Não é fácil, não é mesmo, ter a organização suficiente para atender tantas pessoas, cada uma com um tipo de problema, cada uma com um tipo de doença, todos necessitados. É difícil fazer uma seleção de necessidade maior ou de necessidade menor. Os trabalhadores dessa casa, muitas vezes, recebem pessoas do Brasil inteiro e muitas vezes do exterior. Porque a gente sabe que o trabalho, quando é sério, aquela formiguinha, aquele trabalho de formiguinha, que não precisa de alarde, não precisa de divulgação, porque a divulgação é o próprio resultado deste trabalho, de tantas e tantas curas. Mas o que acontece algumas vezes é que as pessoas vêm para cá achando que o seu problema é sempre maior que o do outro, achando que a sua doença é muito mais grave do que a do outro, achando que ela tem que ser atendida primeiro para poder chegar em casa e fazer o almoço, para poder chegar em casa e ficar com a família e descansar. Mas a gente nunca sabe o que passa na vida do outro. A gente nunca tem a noção exata do que cada um precisa. Então, muitas vezes, essa pessoa que quer ser atendida antes, que acha que ela tem mérito ou necessidade de passar na frente dos outros, como fica? Será que a espiritualidade que aqui está trabalhando não sabe a necessidade de cada um? Quem somos nós para poder acusar ou apontar este ou aquele semelhante? Então é falta de caridade também dessa pessoa em querer se achar a mais necessitada. Como eu disse agora há pouco, mesmo que a gente tenha um problema e a nossa mente estiver direcionada para Jesus, com certeza nós estaremos recebendo. É necessário para alguns que não têm conhecimento que saibam
A partir do momento que vocês entram nesta casa, no portão aqui, ou lá no fundo, vocês já estão recebendo o tratamento. Tenham a certeza absoluta disso. Muitas vezes, é aqui sentado que acontece a cirurgia. Lá dentro é apenas um complemento. Por isso, quanto mais equilibrado aqui estiver, quanto mais elevado mentalmente, quanto maior a sintonia com os espíritos responsáveis por este tratamento, melhor será o resultado daquele que vocês aqui vieram buscar. Tenham a certeza disso. Não é necessário estudar, não é necessário buscar em lugar nenhum, a não ser no próprio Evangelho. Quando a gente reclama da vida, quando a gente reclama da situação que nós nos encontramos, nós estamos sendo injustos para com o Criador. Certa feita, eu li num livro, e até hoje eu uso isso, não só nas palestras, mas na reunião de estudo. Pode olhar diferente para mim, não tem problema. Qual a diferença de Jesus e de Hitler? Se eu responder para vocês que nenhuma, vão achar que eu sou louco. Eu vou explicar por quê. Quando Deus criou todo e qualquer espírito, Ele os criou da mesma maneira, simples e ignorantes. Se Deus tivesse privilegiado um espírito, Jesus, em detrimento a outro, Hitler, Deus não seria Deus. Deus é justo, é bom, é onipotente, é onipresente. Deus é tudo. E um dos maiores atributos da divindade é a justiça. Então por que Ele criaria espíritos diferentes? A diferença não está na criação. A diferença está nas oportunidades aproveitadas. Jesus as aproveitou de maneira melhor. Ele escolheu o caminho do bem, escolheu o caminho do amor da humanidade. Hoje Ele governa a nossa galáxia. Hitler, criado à semelhança de Jesus, escolheu o caminho do egoísmo, da maldade, do materialismo, da falta do amor ao semelhante. Quando Jesus diz: podeis fazer o que eu faço, muito mais, Ele nos dá a exata noção e a responsabilidade de sabermos que nós vamos evoluir ao ponto da sua evolução. Todos nós chegaremos ao nível de Jesus. Isso não é falta de respeito, não é blasfêmia, é uma constatação, é um fato. Cada um de nós vai demorar um tempo, de acordo com as oportunidades que nós aproveitarmos. Tenhamos a certeza absoluta disso. Deus, quando nos criou, Ele nos deu as mesmas oportunidades a todos, sem exceção. Então, voltando mais ao tema, todo aquele que trabalha se dignifica. Quando a gente realmente trabalha no bem, e eu digo isso para que vocês prestem atenção nos maiores detalhes. O trabalho não é aquele de construir uma casa de assistência, não é aquele de construir um centro espírita, um asilo, uma creche, um orfanato. Nós temos a oportunidade no nosso dia a dia de pequeninos trabalhos, de pequeninas oportunidades. E quando a gente tem a consciência disso,
A gente busca, através desse trabalho, a nossa reforma íntima. Só existe um meio de evoluir, trabalhando no bem. Nós precisamos estudar para que a gente passe a ter a consciência. E a partir do momento dessa consciência é o trabalho. É o trabalho pequenino da formiguinha. Não vamos querer aparecer naquele trabalho estrondoso, sair na televisão como uma alma caridosa. Vamos sim fazer o nosso trabalho diário dentro do lar. Cada vez que a gente se renova com a nossa família, marido, esposa, filhos, algumas famílias com os idosos, os avós das crianças, nós temos a oportunidade no dia a dia de melhorarmos. Ao invés de acusarmos, trabalhar a paciência, a indulgência, a misericórdia. Algumas vezes nós erramos e arrumamos as desculpas tão esfarrapadas, mas o nosso semelhante nós acusamos. Não é? Quando o Evangelho nos diz a respeito do argueiro e da trave, é isso que acontece no nosso dia a dia. Eu falo principalmente dentro da doutrina espírita. Muitas vezes nós íamos conversando, eu e o Alexandre no carro, uma pessoa se decepciona com o médium ou com o dirigente, o trabalhador espírita, e algumas vezes ele acaba se afastando da doutrina, tanto quanto em outras religiões. Um pastor, um padre. Eu pergunto para vocês já viram alguma religião que prega o mal? Alguma religião, na sua essência, que manda roubar, que manda matar, que manda criar inimigos? Eu não conheço. Na sua essência, toda religião, ela é divina. Mas nós, seres humanos, fazemos a interpretação errada dela. O fanatismo, a ideia de tirar o proveito próprio dentro das religiões, isso acontece muito, e em qualquer religião, não é mérito ou demérito de nenhuma delas, em todas acontece. Muitas vezes a gente se decepciona com a religião através do ser humano. Mas será que nós mesmos estamos preparados para praticar tudo aquilo que a gente aprende na nossa religião? Eu sei que não é a totalidade das pessoas que aqui são espíritas, mas a doutrina nos esclarece, nos dá uma responsabilidade maior. E eu acho interessante quando eu vejo, porque eu acompanho várias religiões de televisão, hoje é muito comum a gente ter uma pessoa que vai lá dar um depoimento e fala assim: eu era espírita. Não é. Ninguém deixa de ser espírita. Aquela pessoa podia ser uma frequentadora de um centro espírita. Porque a doutrina espírita nos dá a responsabilidade e nos chama ao entendimento, para que nós saibamos as diferenças, para que nós tenhamos indulgência com o nosso semelhante, para que a gente saiba que cada um de nós está num estágio evolutivo. Eu aprendi uma frase que eu carrego por toda a minha vida, lá nos idos de 1980 e pouquinho. Uma senhorinha de idade muito sábia disse uma vez: ninguém está errado, cada um vive o seu momento. Uma frase simples, não tem muito efeito, mas se a gente analisar a essência
desse ensinamento? Se a gente sabe que aquela criatura está errando, é porque ela não tomou consciência por ele. Se a gente sabe que nós estamos de passagem no planeta Terra para a nossa evolução, para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, ninguém erra porque quer. Ninguém erra com um objetivo único. Ninguém é tão mau que não tenha amor dentro de si. Quando Deus nos criou, Ele colocou uma porção dele dentro de cada um de nós, a porção divina chamada consciência. Cabe a nós, através do estudo, e eu digo, a responsabilidade que a doutrina espírita nos traz, através deste estudo mudar o nosso comportamento. Então, quando aquela senhorinha disse que a gente começa a analisar o comportamento daqueles que nos cercam, a gente vai ver que ela estava muito certa. Ninguém está errado. Ela age de acordo com a sua evolução. Se ela faz alguma coisa, é porque ela ainda não aprendeu o que é o correto. Ou mesmo que tenha aprendido, ainda não consegue fazer. Quem de nós não tem alguma coisa que a gente sabe que é certo, que aprendeu e que não faz? Por exemplo, é muito comum, refrigerante, quem toma aqui? Não precisa ficar com vergonha, não pode levantar a mão, todo mundo quase. Vocês sabem que não presta, que não tem nada que presta dentro de uma garrafa de refrigerante. Você consegue deixar de tomar? Ah, não, é só um copinho hoje. Nossa, com esse calor, uma Coca-Cola estupidamente gelada é maravilhosa. Mas a gente sabe que é errado. Mas mesmo assim a gente faz. Aquela picanha gordurosa que chega da água na boca de alguns. Ah não, uma criança, eu como uma vez cada 2 meses, acha que vai fazer mal? Faz. Além de ser um ser animal, a gordura, o sal, ninguém come picanha sem sal. A gente sabe que é errado, mas ainda assim, sabendo que nós seremos os maiores prejudicados, a gente ainda faz. É a consciência dos nossos atos. Se a gente começar a analisar as pequeninas coisas, eu me lembro no ano passado, na palestra que eu aqui estive, eu comentei que no início do ano de 2013, o Dr. Demetrios nos passou uma tarefinha. Eu não sei se ele não cobrou ainda, tomara que não pode. Que a gente anotasse numa caderneta todos os nossos defeitos, tudo aquilo que a gente acha que a gente está errado. Em janeiro de 2013. E hoje, janeiro de 2014, vamos analisar tudo aquilo que a gente escreveu. Qual daqueles defeitos a gente conseguiu extirpar do nosso comportamento? Para quem não fez isso ano passado, faz agora. Vamos ver em 2015 o que a gente melhorou, o que a gente fez de melhor por nós, em primeiro lugar, não como um ato de egoísmo. Mas se nós não estivermos bem, como é que nós vamos ajudar o nosso semelhante? Como é que alguém gripado, com pneumonia, vai no hospital atender um doente? É capaz da gente matar o coitado que está lá. Então, se a gente não estiver bem, se a gente não tiver um equilíbrio suficiente, se a gente não for aquela pessoa que sorri, mesmo que as dificuldades pareçam tremendas, como que a gente vai poder ajudar o semelhante? Muitas vezes, quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente tenta mostrar que a gente tem fé. E aí, a hora que a gente se recolhe no leito à noite, a gente demora lá 15 minutos de concentração, rogando a Jesus, olha, mestre,
por favor, me ajuda. Eu tenho tentado tanto superar as dificuldades. Me auxilia nessa jornada. E vai como se a gente fosse assim, um ser perfeito e maravilhoso, rogando a Jesus que reconheça as nossas qualidades para tirar o problema do nosso caminho. E quando está tudo bem? Obrigado, boa noite, até amanhã. É assim que a gente faz as nossas orações. Para pedir, nós somos um anjo. Para agradecer, então, muitas vezes a gente se esquece. É necessário que a gente esteja sempre em sintonia. Durante as situações problemáticas, durante o momento mais feliz da nossa vida. Saibamos que aqui estamos com o único objetivo de evoluir. E por que a gente não vive sozinho? Seria muito fácil a gente se recolher no meio de uma cabana, naquela paisagem maravilhosa, vivendo da natureza, pouca roupa, o alimento que a gente plantasse, o leite que a gente tirasse da vaquinha. Segundo Madre Teresa de Calcutá, mãos que trabalham são mais santas do que lábios que oram. Ela não quer dizer com isso que a gente não tem que estar em sintonia com Deus, com a espiritualidade, fazendo as nossas orações, vigiando os nossos pensamentos. Mas ela quer nos alertar que não vale de nada termos conhecimento, estarmos em sintonia com Deus, com Jesus, e não colocarmos na prática no nosso dia a dia. Nós vivemos em sociedade, todos nós. O objetivo nosso é justamente esse: evoluir em sociedade. A primeira sociedade que nós participamos é a nossa família. E geralmente é lá dentro que está o problema. Ou somos espíritos simpáticos, de muita afinidade, ou somos exatamente o contrário, espíritos devedores. E a oportunidade de estarmos na mesma família é maravilhosa, com o esquecimento do passado. Muitas vezes um filho, um pai, uma mãe, pode ter sido um espírito não tão simpático na encarnação anterior, e a gente vê isso muito comum. A reencarnação é a prova disso. Quantas vezes a gente vê tanta desarmonia que a gente não consegue entender como uma mãe faz aquilo com filhos, ou justamente o contrário, como um filho trata uma mãe daquela maneira. São essas as oportunidades da família. Muitos conseguem superar, outros nem tanto. É o exemplo do refrigerante. A gente tem consciência que não pode fazer aquilo com a mãe, mas ainda, diante de tão pouca evolução, a gente costuma fazer. Esse é um problema que cabe a nós analisar. E não adianta ninguém apontar para a gente, não adianta ninguém acusar, tanto quanto não adianta a gente fazer isso com semelhança, apontar ou acusar. Tem um tio falecido que ele costumava dizer: quando você aponta o dedo para alguém, um está na direção daquela pessoa, os outros 3 estão na sua direção. Então, antes de acusar, vamos ver o que nós estamos fazendo. Havia um agricultor que, no seu trabalho do dia a dia, na vida, a gente sabe como que é o pessoal que vive na roça, acorda cedo, ainda escuro, vai lá no trabalho da terra, cansativo, o sol que a gente tem visto sempre a pico. E muitas vezes ainda depende do clima, vem aquela chuva que estraga todo o teu trabalho,
aquela tempestade, ou exatamente a falta dela. Então ele pensava, quando ele viu passar um motorista de ônibus, aqueles ônibus bonitos, 2 andares, ar-condicionados, ele parou e pensou, nossa, como eu sou infeliz. Eu podia ser aquele motorista. Ia estar lá tranquilo, não ia estar tão cansado, no ar-condicionado, sentado bem tranquilo, dirigindo uma máquina maravilhosa, não esse trator velho que eu tenho. Ao mesmo tempo que aquele motorista de ônibus, ele, naquela longa estrada, olhou para cima, viu um avião lá em cima e pensou, nossa, ele que é feliz. O piloto desse avião deve ser o homem mais feliz do mundo. Não eu aqui, aguentando passageiro, essas estradas esburacadas, muitas vezes o ar-condicionado quebra, o ônibus com pouca manutenção me deixa no meio da estrada, tem que esperar socorro, com chuva, ou fura um pneu. Ele que é feliz, eu não. Fico fora de casa. Às vezes uma viagem que era para demorar 7, 8 horas, demora 18, 20. Como eu queria ser aquele piloto de avião. Ao mesmo tempo, o piloto, lá de cima, vendo toda aquela paisagem, avistou aquele agricultor e pensou, nossa, aquele homem deve ser feliz. O contato com a natureza. Se ele errar uma enxadada, não vai acontecer nada. Se eu errar um comando, eu mato um monte de gente. Essa tensão, passar por turbulências, ter que obedecer o horário. Quando chove eu não posso levantar voo. Quando está tempestade eu não posso aterrissar o avião. Vou para tantos países, tenho fuso horário, isso acaba com o meu corpo. Ele não. Ele está lá no contato com a natureza, esse sol maravilhoso. Ele tem o seu alimento que ele planta e colhe. Ele está em contato com o verde, com os animais. Ele deve ser feliz. Qual lição a gente tira disso? Muitas vezes a gente acha que a vida do outro é a melhor. Muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são os maiores. Será? Dizia o Chico, ninguém está no lugar que está à toa. Cada um de nós tem a necessidade de passar pelos problemas. Cada um de nós tem a cruz exatamente proporcional aos ombros. Ninguém carrega a cruz maior do que deve. Se assim fosse, Deus não seria Deus. Ele não seria justo de privilegiar alguns em detrimento de outros. Por que a gente vê que uma pessoa, tudo que faz dá certo na vida? Qualquer negocinho que ele abre vira um sucesso. Outros trabalham das 6 da manhã à meia-noite e não conseguem fazer o seu negócio para frente. Porque cada um de nós tem uma necessidade de evolução. Ninguém está no local que está à toa. Por isso, saibamos ser gratos a Jesus. Sejamos todos os instantes da nossa vida, estejamos em dificuldades ou no momento mais feliz da nossa vida, estejamos sempre em sintonia, agradecendo a Jesus, pedindo que a gente saiba fazer bom uso, mas para isso nós temos que oferecer as mãos. Nós temos que nos dedicar ao trabalho. Por menos que a gente tenha financeiramente, nós temos uma palavra, nós temos um ombro amigo,
Nós temos a oportunidade de dar um sorriso a uma pessoa que muitas vezes, durante muito tempo, não vê ninguém sorrir para ela. Um simples bom dia. Custa a gente abrir o vidro do carro no semáforo para pegar aquele papelzinho de propaganda. Se a gente não abrir, como é que aquela pessoa vai ter oportunidade de trabalhar? Se ela tem lá 1000 panfletos para distribuir, ninguém abre o vidro, o que ela vai fazer? Não custa para a gente sorrir para essa pessoa, dar um bom dia para ela. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos dar a oportunidade a essa criatura de receber o nosso sorriso, dela ver que nem tudo é mau humor, que nem tudo é falta de Deus. Porque para cobrar, muitas vezes a gente cobra. E para dar? Será que nós temos dado tudo que nós temos e podemos dar? Se a gente começar a ver que o nosso comportamento é esse, aos poucos, aquilo que parecia dificuldade passa a ser apenas um ensinamento. Aquilo que parecia a pior coisa do mundo passa a ser uma oportunidade de evolução. Cabe a cada um de nós ter a consciência exata das atitudes e dos pensamentos que devem tomar. Que a gente possa sair daqui nesta noite refletindo sobre tudo isso que eu disse. Volto a repetir, não é porque eu estou falando que eu faço tudo isso. Mas quando eu me dispus a estudar isso, eu vi o tanto de falha que eu tenho cometido no meu dia a dia. Cada um de nós pode e deve ser melhor. Cada um de nós tem as oportunidades, basta enxergá-las. São simples, pequeninas no dia a dia, como esse gesto que eu disse no semáforo, como dar um bom dia para o porteiro do prédio, como cumprimentar alguém dentro do elevador. É muito comum dentro de comércio, você sobe 11 andares do lado da pessoa e nem olha na cara dela. Se te perguntar qual que era a cor da blusa dela, a gente não sabe. Nós somos seres humanos. Todos nós fazemos parte de uma mesma família, filhos de um mesmo pai. A família universal, filhos de Deus. Então que cada um de vocês possa voltar aos seus lares, lembrando bem disso que eu disse. A gente pode melhorar. A nossa mente é fonte geradora de saúde ou de doença. Por pior que pareça a doença física de cada um que aqui está, para Jesus, o médico dos médicos, nada é impossível. Ele pode nos dar uma nova oportunidade a cada instante. Para isso, nós temos que ter merecimento. E só se adquire merecimento trabalhando no bem. Não importa a religião, importa que sejamos cristãos na verdadeira concepção da palavra. Que eu possa ter ajudado uma pessoa nesta noite, eu tenho certeza de que meu objetivo foi cumprido. Um bom retorno para todos vocês. Que esse ano de 2014 seja repleto de momentos felizes, de muita luz, de muitas oportunidades. E que a gente possa chegar daqui a um ano com aquele caderninho todo riscado, todo ele, dos nossos defeitos que ficaram no passado. As oportunidades surgem a cada instante. Que Jesus acompanhe a todos. Uma boa noite e um ano de muitos momentos felizes. Muito obrigado.